será que o cabo-verdiano é, na verdade, a língua mais próxima do português? Em resposta ao vídeo em que eu falava das línguas mais próximas, em que disse que podia ser o galego, podia ser o mirandês, também podia ter falado da fala, que é uma outra língua do grupo do galego ao português, mas fica para outro dia. Mas alguém me dizia, não poderá ser o cabo-verdiano, o crioulo cabo-verdiano? E, na verdade, não. O crioulo cabo-verdiano está bastante mais distante do português gramaticalmente, e vou tentar explicar porquê. Na verdade, para nós percebermos isto, temos de entender que uma língua tem as regras gramaticais, que em geral se dividem na sintaxe, que é a ordem que as palavras aparecem na frase, e a morfologia, que é a forma como as palavras mudam. Por exemplo, se nós temos um verbo, sabemos que vamos mudá-lo de acordo com o tempo, o modo. Tenho eu falo, eu falei, eu falarei. Estas regras estudam-se na morfologia. Olha, uma língua pode estar, por exemplo, próxima no léxico, ter palavras muito parecidas, mas estar mais distante na gramática, na morfologia e na sintaxe. E o que acontece com o cabo-verdiano é que ele está próximo do português, bastante próximo do português no léxico, porque foi beber muito desse léxico ao português, mas está bastante distante no que toca à morfologia e à sintaxe. O cabo-verdiano é uma língua com uma gramática bastante diferente do português. E por que razão é que tem uma gramática diferente do português? Antes de avançar, há que dizer que os cabo-verdianos, em geral, falam cabo-verdiano, que é a língua materna da população praticamente toda, e falam também português, que é a língua aprendida nas escolas, que é a língua usada oficialmente. O cabo-verdiano é uma língua crioula, que é um tipo de língua que surge num processo bastante curioso, que é mais ou menos o seguinte, vou tentar explicar. Numa determinada situação histórica, neste caso o tráfico de escravos no Atlântico Norte, há um grupo de pessoas com várias línguas diferentes que têm de comunicar e criam aquilo que se chama um pidgin. Um pidgin é uma língua que na verdade não é uma língua completa, é uma língua apenas de comunicação, que usa o vocabulário, por exemplo, neste caso o vocabulário que ouviam dos portugueses, mas de forma informal tentam arranjar forma de comunicar. E isto é algo que nós também vemos noutras situações. Por exemplo, quando um português e um espanhol comunicam, vão usar o portunhol, que poderia tornar-se uma espécie de pidgin, mas acaba por não se tornar porque não tem nada de sistemático, não costuma ter nada de sistemático. Ou pelo menos não é suficientemente sistemático para ser chamado assim. Ora, no caso dos pidgins, eles tornam-se sistemáticos, as pessoas que começam a usar certas regras, não é ainda uma língua, como nós entendemos, uma língua completa, com uma gramática sólida e aprendida como língua materna, mas o interessante acontece quando há uma geração que começa a aprender este pidgin como língua materna. E esta língua materna, de repente, na cabeça das crianças, passa a ser uma língua completa. E a gramática estabiliza-se. E a gramática torna-se uma gramática que possibilita a comunicação como qualquer língua materna. É uma prova de como o nosso cérebro está, dos seres humanos, está preparadíssimo para falar. E mesmo quando recebe uma língua que não é uma língua completa, de repente cria uma língua completa, uma língua com uma gramática nova. E foi isso que aconteceu, e o cabo-verdiano foi criado por estas gerações que ouviam este pidgin e de repente criaram esta gramática. Curiosamente, as várias línguas crioulas pelo mundo têm parecenças e não há consenso sobre de onde vêm estas parecenças gramaticais. Pode ser porque este processo de criolização acaba por usar certas estruturas cerebrais que são parecidas nos seres humanos todos, ou então porque há uma base comum ou há influência de uns para outros e foram acabando por ficar parecidos. Não há certezas, mas a verdade é que são línguas com algumas características comuns na gramática, já o léxico depende da língua onde iam beber o léxico. Há mais línguas crioulas, as línguas crioulas são muito interessantes. Há uma língua crioula, por exemplo, nos Caraíbas, que se chama papiamento, que tem também base lexical portuguesa. Atenção, quando eu digo base lexical, quer dizer que foram buscar as palavras, não necessariamente a gramática. Há também crioulos no Índico, há crioulos em vários locais do mundo. O cabo-verdiano é particularmente importante porque é o crioulo vivo mais antigo. E é um crioulo muito importante no estudo deste tipo de línguas, que é interessantíssimo precisamente porque mostra como os seres humanos criam línguas quando é necessário. A gramática do crioulo, portanto, é bastante diferente da portuguesa. Tem, por exemplo, diferenças morfológicas quando temos seres animados ou não animados. A concordância com os adjetivos faz-se de maneira diferente se estivermos a falar, por exemplo, de uma camisa ou se estivermos a falar de um cão. Tem uma gramática mais, na verdade, mais regular e mais, se quisermos, lógica que a do português. É uma língua, nesse aspecto, muito diferente e por isso não está mais próxima do português do que o galego ou do que o mirandês. O galego e o mirandês e o português e o castelhano e o francês têm uma estrutura gramatical relativamente próxima. O léxico das línguas latinas também tem um certo grau de proximidade. No caso do crioulo cabo-verdiano, estamos a falar de uma língua gramaticalmente bastante distante, mesmo que o léxico depois seja relativamente parecido. Já agora, a situação em Cabo Verde, em que temos duas línguas,
é uma situação parecida, por exemplo, duas línguas, uma que se fala, que é a língua materna, e depois outra que se usa na escrita, na escola e nas situações oficiais, é muito parecida também com a situação, por exemplo, da Suíça. Na Suíça não estamos a falar de uma situação de crioulo, mas estamos a falar de uma situação em que há uma língua, que é o suíço-alemão, que é usado na oralidade e que é uma língua gramaticalmente muito diferente do alemão padrão, e depois temos uma língua que é falada em situações formais, na televisão, que é ensinada nas escolas, e é uma situação diglóssica, de duas línguas que estão presentes na sociedade, bastante estável. Já existe há bastante tempo e vai continuar a existir. Eu estou a chamar línguas porque, na verdade, são de facto dois idiomas distintos, embora seja muito habitual que, no caso do suíço-alemão, as pessoas digam que aquilo é um dialeto alemão. Não será bem verdade, mas isso é uma discussão para outro dia. Agora, no caso do crioulo cabo-verdiano, o cabo-verdiano não é um dialeto do português de forma nenhuma. A gramática é bastante distinta. Estamos a falar de uma língua diferente e de uma língua que não é mais próxima do português, na verdade. É, como eu disse, uma língua muito importante para os linguistas, porque é uma língua, dentro do seu grupo de línguas, muito antiga.